Fala, torcedor palmeirense, seja bem-vindo ao canal Ouvidoria Palmeirense. Eu sou Wesley e vamos às notícias do Verdão nessa semana aí. Teve a notícia do Abel Ferreira que foi acionado na FIFA pelo Al Sadd do Catar. E agora, hein? E pessoal, já vou deixar claro que eu não me considero nem passapano, nem amendoim, nem corneta. Eu simplesmente dou minha opinião de acordo com o que está acontecendo. Aquilo que eu vejo que é coerente, eu paro, analiso e dou minha opinião. Então, assim, não vamos tentar ficar querendo rotular alguém de alguma coisa que ela não é, tá? Então, acho que dar opinião, todo mundo pode dar opinião, cada um vai ter opinião diferente da minha, isso está tudo certo. Então, acho que a gente tem que tratar as coisas com respeito, que eu estou vendo muita divisão aí na torcida do Palmeiras devido a essa situação toda. Sempre tem aquele um que vai para um lado só, é tudo no extremo, né? E isso está causando um problema grave dentro da nossa torcida. E a gente não pode deixar isso acontecer, porque é exatamente isso que os rivais querem, né? Desestabilizar o nosso ambiente. E como todos sabem, o Pilhado tinha feito uma notícia aí, uma informação no ano passado de que o Abel Ferreira teria acertado com o Al Sadd, né, o ano passado e iria se apresentar no clube do Catar. Porém, isso foi algo que não aconteceu, né? E aí, perante isso tudo, muitos torcedores, etc., foram lá e xingaram ele, esculacharam, chamando ele de mentiroso, de que queria causar tumulto no Palmeiras. E aí complicou que veio essa notícia agora aí de que o Al Sadd do Catar entrou com uma ação na FIFA contra o Abel Ferreira, falando que ele descumpriu um pré-contrato. Então isso vai estar causando essa semana aí muito impacto negativo para nós e muita discussão. Eu acho que isso a gente tem que ter muito cuidado antes de sair tomando qualquer tipo de conclusão precipitada, sem saber a apuração dos fatos, né? Eu sou uma pessoa que eu espero sempre a verdade ser esclarecida para a gente também não ficar ali acusando ou julgando as pessoas de uma coisa ou outra, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nisso daí, viu? E também tem aquela questão, né? O Pilhado fez o vídeo ontem falando ali que se quem foi lá xingar ele fosse pedir desculpa, se pudesse fazer tudo certo, caso contrário também não tem problema. Mas eu penso da seguinte maneira, né? Eu da minha parte, eu em nenhum momento fui lá na página dele, xingar ele, chamar ele disso ou daquilo. Eu simplesmente aguardei toda a situação acontecer, porque todos já sabiam que o Abel Ferreira vinha ali nas entrevistas e já deixava meio claro, né, que estava descontente, que estava desanimado e que poderia sim sair do Palmeiras para seguir a vida dele em outro clube. Porém, não aconteceu. Então, assim, eu, na minha opinião, não vejo nada que eu tenha pedido desculpa ao Pilhado, mas acho que ele tem o direito de vir trazer a opinião dele após esse acontecido. E também, né, como eu já disse antes, aguardar as provas de tudo isso. Abel Ferreira vai ter que vir a público, provavelmente falar, uma hora ele vai ter que falar sobre o assunto, né? E até o próprio Palmeiras, né? A diretoria também vai ter que falar um pouco ali, né? Porque perante tudo isso acontecendo, eu não acho que teve só a decisão do Abel Ferreira. Essa é a minha opinião. Outra situação que eu observo também se o Abel assinou um pré-contrato e não cumpriu, o que pode ter motivado o Abel Ferreira a mudar de ideia? Eu acho que muitos fatores podem acontecer. A gente sabe como é que é o mundo do futebol, a gente sabe que esse tipo de situação aí, quando envolve negociação, há muitos fatores que podem influenciar. E eu tenho alguns pontos ali que eu parei para pensar um pouquinho que eu vejo que influencia realmente nessas tomadas de decisões aí do Abel Ferreira. Então tem alguns pontos que eu tenho observado que, por exemplo, né, o Brasileirão do ano passado, praticamente nenhum de nós aí tinha confiança 100% de que conquistaríamos o título, né? Estava bem complicado, estava a briga muito grande ali com o Flamengo,
Atlético Mineiro, Grêmio. Então, assim, a situação estava crítica para nós. Eu acho que a gente tivemos nosso lado também de competência, né? Porém, tivemos muita sorte também. Então, com esse título chegando, eu acho que teve algum ponto ali que acabou que influenciando nessa decisão do Abel Ferreira em voltar atrás. E meus levantamentos ali que eu tive, que foram eles, né? Provavelmente, a diretoria a gente sabe como é que é, né? A gente, tratando de Leila, a gente tem que duvidar de tudo, né? Será que ela não motivou o Abel de alguma maneira a desistir desse pré-contrato? Lógico, sabendo da situação toda, que é bem provável que esteja sabendo. Eu não acredito que o Abel Ferreira não falou nada, sabe? Não que estou aqui querendo defender o Abel Ferreira, mas pensando em toda a situação, né? Tem muita coisa que acontece dentro de clube que a gente não fica sabendo, né? Então, se a Leila Pereira de alguma maneira foi lá e convenceu o Abel Ferreira a mudar de ideia, nesse caso, assumindo, né, qualquer tipo de situação de multa que viesse a ocorrer da parte do Al-Sadd. Então, assim, tem muita coisa. O cara já está num ambiente que ele já tem ali confiança de boa parte da torcida, confiança da própria diretoria, né? Os 10 títulos que o cara tem conquistado. Então, assim, muita coisa agrega para que ele possa mudar de opinião. E também o lado financeiro, né? Não vamos ser também hipócritas, né, gente? Quem de nós aí que recebendo uma proposta, né, do lugar que a gente trabalha, né, sabendo que é melhor, que é mais confortável e mais segura, iria sair sabendo que tem uma melhoria e, por exemplo, você já ter negociado com outra empresa, né, no caso, tratando dessa situação, você vai ficar mais fácil o entendimento, não mudaria de ideia e ficaria no lugar que você já está? Eu acho que muito mais fácil, né? Até para a questão de família, que é alguma coisa que o Abel Ferreira preza tanto, né? A segurança e conforto da família. Então lá no Catar ele ia ter que começar praticamente tudo de novo, uma vida nova. Então eu vejo assim que são situações que acabam que contribuindo para a mudança de uma decisão. E aí muita gente está chamando o Abel de traidor, de pregador do falso moralismo, pelo fato de ele não ter cumprido esse pré-contrato. Cara, eu acho que isso é um absurdo. Eu vou falar bem a verdade, para mim isso é um absurdo, né? Ficar julgando as pessoas sem saber o esclarecimento dos fatos e também sem se colocar no lugar da outra pessoa. Eu parei para pensar e me coloquei no lugar do Abel Ferreira, porque eu na situação dele, cara, é bem provável que eu aceitaria ficar no Palmeiras. Primeiro, a gente vê o quanto o Abel gosta do Palmeiras, quantas vezes ele já falou que ama o Palmeiras. E aí falam, né? Ah, mas se ele fala que ama o Palmeiras porque ele assinou um pré-contrato com outro clube. Cara, a gente não sabe o que acontece nos bastidores aí. Então, vamos aguardar o esclarecimento dos fatos, sem sair tirando conclusões precipitadas, sem ofender as pessoas, sabe? E principalmente, não deixar essa divisão dentro da nossa torcida entre odeio o Abel, amo o Abel. Vamos procurar um meio termo, pessoal. A gente tem que estar unido, porque esse é um ano de eleição, muita coisa vai acontecer, muita bomba vai vir. Primeiro veio ali a situação do Rony, né? Teve todo aquele transtorno, jornalista também falando isso e aquilo, essa questão do Rony. Aí depois veio também a situação do Abel Ferreira agora aí. Então, assim, ó, é só coisa que tá vindo e eu acredito que é muito para tumultuar também o ambiente do Palmeiras, porque o Palmeiras é o time mais invejado do Brasil, é o time a ser batido, é o time que vem conquistando o título sem parar, isso jogando futebol que para mim é um futebol baixo, um futebol que poderia melhorar muito mais, tanto eu sou um cara que critico muito o Abel Ferreira, né, e jogadores pelo fato de ficar esse futebol fraco. Então assim, né, só que nem sempre também futebol bonito é o que se ganha, né? A gente já viveu muita época aí de futebol bonito e não ganhava nada. E hoje a gente está ali entre os trancos e barrancos e estamos conquistando título. Então assim, eu vou falar bem a verdade, eu parei para pensar também. Isso foi um ponto que até o Fernando e o Manga do Insta Verde levantou para a gente refletir um pouco, sabe?
a gente está sendo muito no extremo e está deixando de ter esse meio termo. E eu concordo com eles, eu acho que eles estão certos, pararam para pensar um pouco também. E a gente vê que as pessoas, quando o Palmeiras perde, é uma loucura, todo mundo querendo se pegar ali, se matando, e aí quando vai para um jogo que é uma vitória, a gente parece que está num velório, sabe? A gente não vê mais o palmeirense comemorando as vitórias, mas procurando criticar. Lógico, tem muita coisa aí que a gente tem que criticar, desempenho, escalação, jogadores ali que tem a questão do próprio Abel Ferreira, tá ali numa panela, e eu acho que aí, pelo jeito a gente está vendo que vai ter reformulação no elenco. Então eu espero que venham jogadores de qualidade, que o Abel coloque para jogar e que libere jogadores que já não estão rendendo mais. Eu acho que já passou da hora disso acontecer. Porém, pessoal, eu acho que está na hora do palmeirense ser unido e procurar o melhor para o bem do Palmeiras e não se dividir entre torcedores do Palmeiras. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixe sua opinião também, deixe o like, se inscrevam no canal e logo logo apareço aí com mais novidades. E muito obrigado aí pela presença de vocês. Um abraço.